Então vamos continuar. Agora a gente vai falar da segunda anemia hemolítica hereditária, que no caso é a esferocitose hereditária. Esferocitose hereditária. Uma herança autossômica dominante, né? Geralmente pode aparecer muitos casos na família, ok? Então, a gente já viu esse esferócito antes. Quando? Quando a gente tem uma anemia hemolítica autoimune. Na anemia hemolítica autoimune, os macrófagos do baço vão fagocitar e destruir as hemácias. Mas pode acontecer dele só fagocitar uma parte da hemácia. Ele vai dar uma mordida ali na membrana da hemácia. A hemácia, ao invés de morrer, acaba se refazendo com menos membrana plasmática. Mesmo assim, ela acaba se refazendo, certo? E aí ela vira uma bolinha, um esferócito. Tranquilo? Só que, no caso, vai ser uma esferocitose por conta de uma anemia hemolítica autoimune adquirida. Aqui, a pessoa vai nascer com um problema, com defeito na formação da membrana plasmática, fazendo com que mude o formato da célula, ao invés de ser um formato de disco bicôncavo, vai ser uma esfera, tá certo? Então, como é que isso ocorre? Numa hemácia normal, de novo a hemácia aqui, a gente pode pegar a membrana plasmática, uma parte da membrana plasmática, e a gente pode ampliar para ver como é a membrana plasmática de uma hemácia, né? Então, primeiro, toda membrana plasmática vai ter uma bicamada fosfolipídica, né? Polo hidrofílico, polo hidrofóbico, tá certo? Mais ou menos assim. Não vou desenhar muito, porque senão vai perder muito tempo. Então pronto, está aqui uma hemácia. Aqui a bicamada fosfolipídica. Existem proteínas transmembrana que se ligam aqui na membrana plasmática, ok? E são proteínas importantes porque elas vão ligar a membrana plasmática. Elas principalmente ligam a membrana plasmática ao citoplasma através do citoesqueleto. Então a gente tem aqui proteínas do citoesqueleto, tá certo? Que acabam se ligando na membrana plasmática. Tá bom? Muito bem, vamos colocar nomes aqui para a gente entender melhor. Então a gente tem aqui essa proteína banda A, que a gente vai chamar. Aliás, desculpa, banda 3, tá certo? Essa proteína banda 3 se liga com outra proteína aqui, tá certo? Essa proteína a gente vai chamar de anquirina, ok? E essa proteína também se liga com outra proteína aqui, que eu vou colocar o nome dela aqui, que é a proteína 4.2, tá certo? O que acontece? Esse complexo de proteínas liga a membrana plasmática ao citoesqueleto. Esse aqui vai ser o citoesqueleto da célula, tá certo? O citoesqueleto é composto basicamente por essas proteínas, que a gente vai chamar de espectrina, e pela actina, proteína de contração, né? Actina. Okay? E também tem outra proteínazinha aqui, que acaba ligando a actina a essa outra proteína, né? Vou desenhar do outro lado para poder puxar a seta. Essa outra proteínazinha vai ser a proteína 4.2.
2.1. Tranquilo? Então, basicamente, o que acontece? Eu tenho a membrana plasmática se ligando ao citoesqueleto e deixando a célula nesse formato. O que acontece se eu perder alguma dessas proteínas? Se eu perco, por exemplo, a proteína anquirina, não tem como eu ligar mais a membrana plasmática ao citoesqueleto. Então, a parte da membrana vai acabar se perdendo. E aí eu vou ter que refazer a membrana plasmática da hemácia. E aí, se eu tenho uma parte da membrana que foi perdida, eu acabo tendo que se refazer e acaba acontecendo o formato mais arredondado da hemácia, ou seja, uma esferocitose, tá bom? Então, se eu perco algumas dessas proteínas, posso perder aqui a anquirina, posso perder a 4.2, posso perder a espectrina. Se eu perco algumas dessas proteínas por um defeito genético, eu vou acabar perdendo parte do parte da membrana plasmática, e aí a hemácia ela vai acabar ficando com esse formato de esfera. Tranquilo? Basicamente é isso. Eu tenho um defeito genético que vai acabar produzindo pouca proteína de ancoragem, digamos assim. Eu acabo perdendo parte da membrana plasmática e eu mudo a forma da hemácia de bicôncava para uma esfera. E qual é o problema disso? O problema é que quando essa esfera passa pelo baço, ela não tem aquela deformabilidade, o baço vai acabar destruindo ela, causando hemólise. Por isso que vai gerar uma anemia hemolítica. Veja só, o problema não é de hemoglobina. Eu tenho uma quantidade ideal de hemoglobina, tá certo? E muitas vezes o que acontece? Eu tenho uma quantidade X de hemoglobina aqui, não é? Se eu perco membrana, a hemácia fica menor. Se a hemácia fica menor e eu continuo tendo a mesma quantidade de hemoglobina, o que vai acontecer? Eu vou ter uma microcitose, a hemácia está menor, só que com a mesma quantidade de hemoglobina, porém, dá um aspecto de que a hemácia tem mais hemoglobina, pelo fato dela ser menor, né? Então eu vou ter uma hipercromia, tá certo? Na esferocitose, eu vou ter uma anemia microcítica hipercrômica, com CHCM elevado. Tranquilo? Qual vai ser, então, a base do tratamento de uma esferocitose hereditária? Se eu estou produzindo células que são esferas, que não têm a sua deformabilidade bem conformada ali, quando ela passa pelo baço, ela acaba sendo destruída. Qual vai ser o tratamento básico? Uma esplenectomia, tá certo? Como é que vai ser o diagnóstico? Deixa eu apagar aqui. Antes de falar do diagnóstico, qual seria a tríade clássica, digamos assim, de uma esferocitose hereditária? Basicamente, a gente vai ter a anemia, ok? Porque vai acontecer a hemólise. A gente vai ter aqui icterícia. Se está acontecendo a hemólise, está acontecendo a liberação de bilirrubina indireta, não é? Que vai gerar icterícia. E essa hemólise está acontecendo muito intensamente por conta do baço. Então, o baço pode estar hiperfuncionante e a gente pode ter uma esplenomegalia. Certo? Essa é a tríade clássica, digamos assim, da esferocitose hereditária. Como a gente vai diagnosticar a esferocitose hereditária? A gente vai fazer o diagnóstico. Primeiro, a gente pode pegar um hemograma, não é? No hemograma, a gente pode ver uma anemia microcítica hipercrômica, não é? Depois do hemograma, a gente pode pedir o quê? Contagem de reticulócitos, ok? Como vão estar os reticulócitos?
vão estar elevados. Está acontecendo hemólise, destruição de células, a medula aumenta a produção de reticulócitos para suprir isso, ok? Como vão estar aqueles outros exames laboratoriais, bilirrubina, DHL, aptoglobina. DHL e bilirrubina vão estar elevados porque está acontecendo hemólise. A aptoglobina vai estar sendo consumida, então vai estar baixa porque ela está pegando muita globina, tá bom? O que mais que eu posso utilizar para fazer o diagnóstico? Porque até então eu posso ter uma anemia hemolítica autoimune. O que é que vai diferenciar de uma autoimune para uma esferocitose hereditária? Eu posso ter, no caso, que fazer outro exame, que eu vou colocar aqui como sendo o teste da fragilidade osmótica. Osmótica. É bem simples. Eu vou colocar a célula no meio hipotônico, tá bom? Então, pela osmose, se a célula está no meio hipotônico, o que vai acontecer é que vai entrar muita água na célula, tá certo? Vai entrando água na célula, entrando água na célula, entrando água na célula. Chega um momento em que a célula não aguenta e explode, se rompe, né? O que acontece com qualquer célula normal? Vai acontecer com o esferócito do mesmo jeito, só que em um curto período de tempo. Então, existe um tempo para poder a hemácia normal explodir. Se a pessoa tem uma esferocitose, a hemácia vai explodir, vai se romper bem antes do tempo, tá bom? Isso caracteriza uma esferocitose, certo? Como é então a base do tratamento? Então, basicamente, a gente vai fazer a esplenectomia. É a base do tratamento para uma esferocitose hereditária, porque eu vou continuar produzindo esferócito. Então, não posso ter um órgão que está destruindo minhas células constantemente, porque eu vou ter porque eu vou acabar tendo muita icterícia, continuar tendo muita anemia, tá certo? E o baço com a esplenomegalia vai acabar também prejudicando de forma espacial os outros órgãos. Tranquilo? Basicamente é isso. Aí a gente passa para a terceira e última anemia hemolítica hereditária, que no caso vai ser a anemia falciforme, ok?